Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Amém. Eu recebi esse desafio para trazer uma palavra ao nosso coração antes de iniciar o culto. E essa palavra, ela nasceu no meio da semana, em um dia que eu estava no meu trabalho muito angustiada e eu não estava percebendo o porquê que eu estava tão angustiada. Estava mesmo com minha alma muito mexida, muito angustiada e eu buscando de Deus o porquê de tudo aquilo. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo me tomou dentro da sala e eu comecei a chorar, porque sabe quando você chega em casa, você desmonta e o Espírito Santo começa a te explicar tudo, tintim por tintim, porque tudo aquilo está acontecendo. E aí no mesmo dia, o Marcelo falou com meu esposo para vir trazer uma palavra. Ele não tá aqui agora em Portugal, está em outro país, trabalhando. E aí eu falei assim, agora eu entendi. O Senhor plantou uma palavra aqui dentro de mim para trazer para vocês hoje. E essa palavra se chama chamados para profetizar. Você foi chamado para profetizar. Você foi criado imagem e semelhança de Cristo. E Jesus, ele separou uma identidade para você que você precisa hoje tomar posse e de uma vez por todas se mexer dentro desse chamado e dentro dessa identidade. Eu entendi que o Espírito Santo naquele dia que eu estava muito angustiada começou a me lembrar quem eu sou nele. E aí eu comecei a entender o porquê de muitas coisas estarem abatendo o meu coração. Divido com vocês numa boa: trabalho, correria, saudade. O meu marido, ele está em outro país e é muito difícil estar distante. Quem tem um companheiro que vive desse jeito entende que é muito difícil. E tem dias que eu falo assim, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não tenho força. E aí o Espírito Santo vem e ele toma e ele preenche toda a lacuna. Quando eu comecei a esboçar essa palavra, eu coloquei aqui que os nossos desafios da vida cristã é o cansaço, é a correria, é o dia a dia, é a responsabilidade de ser esposa, a responsabilidade de ser mãe, a responsabilidade de ser filho, Muitos aqui ainda vão à escola, ainda vão à faculdade, então tem responsabilidades durante o dia. E muitas vezes a gente vive uma vida tão natural, rotineira, que a gente entra num âmbito, assim, num meio de se acomodar. E aí começa a vir frieza, começa a vir a nossa alma se questionar algumas coisinhas. E lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Espírito Santo bradou isso no meu coração enquanto eu chorava na sala, ajoelhada, e eu falando, Deus, eu estou angustiada, Deus, eu estou sentindo ansiedade, estou sentindo que o pânico está batendo na porta do meu coração. Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: você se esqueceu de quem você é em mim? Jovem, você se esqueceu de quem você é no Senhor? A Bíblia diz que você é geração eleita, é sacerdócio santo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Cristo. Você carrega dentro de você um presente. Jesus, quando subiu aos céus, os discípulos ficaram aflitos e perguntaram: Jesus, como é que vai ser? Como é que no dia de hoje? Como é que vai ser esse rolê? Como é que vai ser, Jesus? Como é que vai ser a partir de hoje? E o Senhor, Jesus, ele falou: eu hei de deixar o Consolador. E o Consolador, ele guarda você todas as manhãs. Davi tem uns salmos em que ele diz: por que minha alma está abatida? Por que está abatida a minha alma? E Davi mesmo se ministra e diz assim: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu não sei como vocês chegaram aqui hoje. Eu não sei como foi a semana de vocês. Mas o Espírito Santo hoje traz um lembrete que você é geração eleita, sacerdócio santo, foi chamado para profetizar. Tem um presente dentro de você que é o Espírito Santo de Deus, que sim, você tem uma identidade que foi guardada para você e que de uma vez por todas você precisa começar a caminhar na sua identidade. Jesus, quando morreu na cruz, irmão, ele deixou a autoridade no nome dele, ele levou as enfermidades junto com ele. E muitas vezes a gente está acomodado, a gente carrega o Espírito Santo, mas a gente deixa uma virose abater, a gente deixa uma pessoa na escola humilhar a gente. Cara, vamos orar, vamos se movimentar como igreja. Às vezes a gente está vivendo
uma vida tão natural que a gente esquece que nós fomos chamados para viver no sobrenatural de Deus. Nós fomos chamados para movimentar. João Batista, ele preparava o caminho no deserto para a chegada de Cristo. Imagina que Cristo, ele espera também uma geração como a de João Batista, que prepara o caminho à volta do rei. A volta do rei. O rei está chegando. A Bíblia diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu quero declarar, a rotina não vai parar você. Eu quero declarar que as dificuldades e que os afazeres do dia a dia não vão apagar o que você está fazendo aqui nessa terra. Não é de hoje que Deus tem falado isso comigo no meu coração. Toda vez que eu vou orar, Ele fala assim: minha filha, tu foi chamada a ser profeta. O que é que você está fazendo com o que eu lhe dei? E eu te pergunto, o que você está fazendo com o dom que o Espírito Santo te deu? Jovem, na sua mão existe a chave de profetizar sobre vale de ossos secos, sobre enfermidades. Quando eu começo a profetizar, eu falo assim: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas além do que eu vejo aqui na terra, eu sei que o Senhor está movendo lá fora, e você foi chamado para isso, para profetizar. Hoje é um dia em que o Senhor vai ativar muitas chamas que estavam apagadas. E assim como Jesus foi ao encontro de Lázaro que estava morto, e no terceiro dia Jesus chegou lá fora e falou assim: Lázaro, sai! Jesus vai trazer vocês para fora, para um novo, e para fluir nessa identidade, e voltar a caminhar, profetizando, entendendo que as rotinas do dia a dia, e que as coisas do dia a dia não podem silenciar quem você é em Deus. Amém?